Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos. É com a permissão do Mestre Jesus, da equipe espiritual Paz e Luz, que daremos início a mais uma live. Hoje com o nosso convidado, Dr. Helder. Ele estará aqui com a gente falando sobre o tema as causas atuais das nossas aflições. Ele já é nosso parceirão aqui de canal, está sempre com a gente, está sempre nos prestigiando. Como sempre, eu peço a todos que mandem suas perguntas, tirem suas dúvidas, participe, explore ao máximo do nosso convidado. Um tema muito atual, um assunto muito atual. O que seriam as causas atuais das nossas aflições? Então, um tema para a gente estudar, para a gente bater esse papo, como sempre, que é super descontraído aqui no Papo de Amigos. Então, já vou dando boa noite a todos, ao Ivan, Dona Sônia, que já está aqui com a gente, meu amigo Adelso, um abração, Dr. Helder já está aqui, tá todo mundo aqui acompanhando a gente, né? Dona Fátima também está sempre acompanhando a gente aqui, um abração para ela, para o seu esposo, está lá sempre acompanhando a gente. Então eu peço a todos sempre que participem, mandem seus comentários, mandem suas dúvidas. Um conteúdo de primeira para vocês. Lembrando sempre que depois que termina a live aqui no Instagram, a gente disponibiliza no nosso canal no YouTube, que é o www.youtube.com/papo de amigos. Lá tem todas as nossas lives disponíveis para você assistir quando quiser, para compartilhar, para deixar sugestões, críticas. E já está aqui comigo meus grandes amigos Pena e Edu. Sejam bem-vindos, boa noite para vocês, meus queridos. Boa noite, Rômulo, a você, ao Pena, ao Dr. Helder que está chegando aí, a todos os nossos amigos, né? Tava com saudade, já uma semana sem fazer a live, né? Realmente é um prazer de verdade imenso estar voltando a fazer a live hoje. Rômulo, antes do comecinho aí, eu queria pedir uma gentileza sua do Pena e do Dr. Helder para mandar um abraço pro meu pai, que começa amanhã em Ribeirão o tratamento lá, não é? E eu acho que nada mais justo no início que essa vibração de todos os nossos companheiros possam chegar até meu pai, seu Francisco, um beijão para ele, boa sorte, que temos uma ótima live, que toda essa fluido possível chega até meu pai com o maior carinho. Um beijo, pai. Não tenha dúvida, né, Edu? As boas vibrações sempre para o seu papai que inicia lá o tratamento. Peninha, seja bem-vindo, nosso convidado também, Dr. Helder, já está online aqui com a gente. Boa noite, Rômulo. Boa noite, Lizinho. Boa noite, Dr. Helder. Boa noite para quem é da noite e bom dia para quem é do dia. Boa noite também para todos os nossos irmãos aí que nos acompanham. E hoje nós vamos ser alimentados pelo iFood universal, né, com a beleza oculta do Dr. Helder. Seja bem-vindo, Dr. Helder. Exatamente, o Dr. Helder, que já é nosso parceirão aqui do canal, está sempre com a gente. Lembrando aos nossos amigos que semana passada nós tivemos um problema, nossa convidada não pôde realizar a live, nós resolvemos não ter a live na quarta-feira e por motivos particulares ontem também não deu para a live ser na terça-feira. E o Dr. Helder também carinhosamente atendeu o nosso convite para poder estar aqui hoje na quarta-feira, né? Então, doutor, gratidão mais uma vez por o senhor estar aqui. É uma alegria imensa ter o senhor aqui para a gente bater esse papo, para a gente trocar essa experiência e aprender muito com o senhor. Gratidão mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo à live. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Como Edu, Pena e todos que estão aí sintonizados ou que vão estar vendo depois, é um prazer muito grande estar aqui e essa troca, esse bate-papo, porque ele sempre traz algum conhecimento, traz alguma novidade para todos nós que estamos aí no dia a dia junto aos estudos da espiritualidade, também como o desenvolvimento pessoal de cada um, né? Porque os assuntos são vastos, diversos, e traz um conhecimento para todos nós, né? É prazeroso mesmo, doutor, sempre a gente estar aqui, né, reunidos para a gente falar do Evangelho de Jesus, falar do Espiritismo, né? E essa família que já se tornou o Papo de Amigos, os nossos amigos que estão aqui todas as terças-feiras, né,
com a gente hoje, num dia especial, numa quarta-feira também. Nós vamos trazer um tema, as causas atuais das nossas aflições. É um tema muito importante para a gente entender tudo que está acontecendo, né? Esse está baseado no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec sempre traz as duas principais causas, as causas passadas e as causas atuais. As causas passadas ligadas às nossas vidas passadas. E hoje, claro, nós vamos deixar para o nosso convidado, o Dr. Helder, iniciar a sua explanação sobre as causas atuais das nossas aflições. Uma boa noite para o Ari, também nosso parceirão está aqui, né, Edu e Pena. Ele fez uma live segunda-feira com a Tereza, trouxe uma convidada especial, foi uma live maravilhosa que ele faz, experiências espirituais, toda segunda-feira, a cada 15 dias. Quem tiver a oportunidade, depois procure no YouTube. A live foi sensacional, eu tive o prazer de estar acompanhando sempre. Doutor, a palavra Pena, Edu quer conversar com o doutor, dar boas-vindas ao doutor, e aí a gente já passa para ele começar a explanação. Eu quero sim, Rômulo. Doutor Helder, saudade do senhor sabe que é gratificante estar junto com o senhor nessa noite de hoje e aumentar ainda mais os nossos conhecimentos. E de antemão já desejo que nós tenhamos uma ótima live, com muito aprendizado e com muita transparência, assim como é sempre o Papo de Amigos. Seja bem-vindo mais uma vez, gratidão eterna ter o senhor com a gente, viu? Eu que agradeço, Eduardo, é sempre um prazer receber a mensagem diária de vocês, esse estímulo, e eu vejo que vocês acordam muito cedo, pelo amor de Deus. O Rômulo é 5 horas da manhã, já está trabalhando, está estudando, já mandando mensagem. Vocês não são fáceis, não. Mas é um prazer muito grande. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. E cada vez mais a gente percebe que essa família, as pessoas vão conversando, né? Conhecidos meus estão sempre, tem contato aí com vocês, com o Rômulo, quando ele fala, olha, eu conheço aqui, a filha dele estuda balé na minha academia. O outro fala, eu sou os amigos de Guariba, amigo do Rômulo. E aí você vai ver que a família vai se estendendo aí, e o mais importante de tudo isso é essa mensagem que a gente leva, que nos fortalece, e a minha preocupação hoje é não ficar na mesmice, né? Porque a gente observa que quando a gente vai estudando o Evangelho, ele tem uma sequência lógica, e ele vai montando as coisas, quando vê, você está vendo que sempre é a mesma coisa, né? E ela nos leva a isso. E às vezes a pessoa vira e fala assim, nossa, você fica batendo na mesma tecla, né? Você fica batendo nessa situação. E é muito interessante esse assunto, porque quem de nós já não sofreu? Né? Quem de nós não passa apertos? E quais são essas dores, né? Quais são essas causas? Nós temos duas vicissitudes em nossa vida. Uma da causa da vida presente e outra fora dessa vida, né? Então, só que nós não vamos falar do que é fora dessa vida. Nós vamos nos atentar para as causas nessa vida presente. E olha que são muitas. E aí a gente precisa, a primeira pergunta, né? A primeira já foi feita, que é, alguém já não sofreu? Né? Alguém já deixou de ter um mal, de ter alguma situação? A outra é a seguinte, qual é a origem desses males terrenos? O que nos faz ter esses males? E aí a gente começa a pensar que são as consequências naturais do caráter e do comportamento de quem sofre. Olha só. Então você já vê que o início já nos mostra quem é o causador, né? Porque nós vamos observar que nós somos nós mesmos as pessoas que produzem essas dores, né? Que trazem esses males. Mas Helder, como isso? Pelo amor de Deus. Eu elenco aqui vários deles. A imprevidência, o orgulho,
a ambição, a falta de ordem, de perseverança, pela má conduta, ou por não saber limitar os seus desejos. Olha só que interessante. Isso é uma coisa muito importante, né? Às vezes a gente não se limita os nossos desejos. E eu uso um exemplo. Você vai lá, está lá jogando, fazendo uma maquininha, aí você ganha uma vez, você ganha duas, aí você vem, você parar. Não, você vai lá, vai. Quando vê, você perdeu tudo. Né? E isso é na vida como um todo, né? Às vezes você faz uma situação, me dei bem, vou lá, e você não tem o limite daquilo, né? As uniões infelizes, motivadas por interesses, por vaidade, por não existirem os sentimentos do coração. E isso a gente vê que tem muito, né? Quantas famílias se unem por interesses, quantas pessoas estão ali. E hoje a gente percebe muito, principalmente nesses relacionamentos que a gente observa, nas redes sociais de relacionamento, as pessoas querem um interesse, eles querem aproveitar isso, né? Querem tirar proveito disso. É uma situação. A gente tem visto isso muito, cada vez mais. Então, nós temos as desavenças, as discussões, e muitas delas que poderiam ser evitadas, né? Então, às vezes a gente entra no clima dessa situação. E também a gente não pode deixar de relatar as doenças e as enfermidades. Quantas delas são resultado da intemperança e do excesso de todos os nossos erros, de todos os gêneros, né? Então, nós podemos citar e elencar aqui várias, né? O estresse que você tem, a tensão que você tem, já dá uma gastrite, a sua pressão alta aumenta, a sua ansiedade leva a uma gula, a você procurar alimentos a mais, aí entra a obesidade, entra aí a diabetes, quantos outros que ficam com aqueles pensamentos negativos e que possam levar a um câncer, pode levar a uma doença maior. Isso cada vez mais tem se mostrado isso, né? Pais que são infelizes por não terem combatido as más tendências de seus filhos desde o início, né? As fraquezas e as indiferenças dos pais que permitiram que crescesse os germes, né? Do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que vão fazer o quê? Elas ressecam o coração. Você perde o amor, você perde aquele sentido da caridade, você tem só interesses individualizados. Então, essa aí é uma introdução para que a gente possa ver quais são esses males e que muito deles, ou a grande maioria deles, isso não quer dizer que não possa ter outros, mas que a grande parte, a fatia desse mercado é produzida por nós mesmos. Então, eu, passando a bola para vocês fazerem os seus comentários, eu faço uma pergunta assim. Como você está vendo o mundo? É com vocês. Edu? Doutor Helder, o senhor fez uma relação de itens aí, né? Que realmente nós chegamos à conclusão que nós somos culpados, errados, até omissos em algumas situações de nossos defeitos, né, tudo que fazemos e produzimos nas nossas vidas. Aí eu venho falar para o senhor que esse grupo que está aqui hoje, Papo de Amigos, veio me abrindo a cabeça muito. Por quê? Vários amigos com temas diferentes estão fazendo com que eu, Eduardo, possa fazer uma reflexão em tudo que nós estamos... Tudo que o senhor relatou aqui. Eu devo ter passado... O senhor relatou 10 coisas, eu passei por 15. Né? Então, eu vejo que o mundo realmente depende só e exclusivamente de uma pessoa, de nós mesmos. É como a gente aprende lá dentro do Espiritismo, que dentro da caridade, sem a caridade de nossa salvação, e na nossa vida, se a gente não tiver responsabilidade com os nossos filhos, com a gente mesmo, com o nosso corpo, nós vamos sofrer as consequências. Aí depois fala assim, Deus não fez isso, Deus não fez aquilo. Não é Deus que faz, é você quem faz. Não é? Então a pergunta que o senhor fez, o mundo que nós vivemos depende só de nós. Aquela música antiga, depende de nós, é exatamente isso. Se a gente faz com que tudo mude.
a gente faz que com tudo se encaixe nos seus lugares. E esse bate-papo de hoje só aumenta o prazer que eu tenho da pergunta que o senhor fez e da amizade com o senhor. E com esses dois caras que são fera aí. Muito obrigado. Doutor Helder, falar de espiritualismo, falar de religião, falar de coisas boas, falar até dos nossos defeitos e das nossas positividades, é fácil dentro de um grupo desse. O duro é quando você convive da porta para fora, convive no nosso mundo, né? E eu concordo com o senhor que a gente tem que ver o que a gente faz nessa vida. Vamos esquecer um pouquinho da vida pretérita, porque senão vai ficar dando a impressão que Deus é muito benevolente e a gente não vai consertar a nossa vida nesta vida. A gente vai sempre deixar no conserto para as próximas encarnações, para o próximo momento. Hoje não, hoje eu vou viver a vida da melhor maneira, como ela tem que ser. E esse como tem que ser, essa vida louca que a gente leva, com tudo isso que o senhor falou, todos esses males que estão em redor de nós, deixa sempre um vazio dentro de cada um. E esse vazio não está conseguindo ser suprido. Por isso que a gente vê muita gente perdida, desesperada, aflita e até sem vontade de viver. E muita gente fala, o mundo está perdido. Não, pode ser que ele esteja muito ruim. Mas nós estamos numa etapa que já foi comentada por Jesus. É o momento das dores e do ranger dos dentes. Vamos fazer. Se você não pode salvar o mundo que está ao seu redor, salve pelo menos o seu mundo que está dentro de você. Essa é a minha opinião. Eu não vou ficar me arrancando o resto dos meus cabelos, porque eu vejo na televisão só desgraça. Tem desgraça? Tem. Mas eu não vou me basear nessas desgraças. Eu vou me basear na minha vida. E assim que eu estou vivendo, parece que é um caminho que eu estou, pelo menos eu estou dormindo em paz. Verdade. Ô, Rômulo, antes que você fale, só para eu não perder a deixa, a sua fala, Pena, e a do Eduardo, ela tem algumas coisas muito importantes. Você virou e falou assim, eu tenho que ser aquilo que eu sou. Olha só que interessante o que você falou. Só que o mundo de hoje, ele nos faz ser como eles querem que nós sejamos. Esse é um dos grandes problemas. Então, o que acontece? Eu tenho que ser magro, eu tenho que ser bonito, eu tenho que ser musculoso, eu tenho que ser fitness, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. E, às vezes, eu não tenho condições de ser isso. Para você ver uma criança em que ela está em desenvolvimento e ela está sendo a pressão disso. Eu já comentei isso das outras vezes, quando nós éramos jovens, pequenos, a gente brincava. Hoje não. Estuda natação, inglês, não sei o quê. É uma pressão, é uma cobrança. Depois tem escola, vestibular. É sempre uma pressão. E o que está acontecendo? Como não tem a convivência pela necessidade de trabalho dos pais, a convivência familiar cada vez está menor. E a introdução do celular, ela fez uma situação que ela é maravilhosa, mas ela traz alguns problemas sérios, a individualidade. Aí você só fica. Então você vê que as pessoas, elas sentem necessidade de muita coisa e ela se sente infeliz, incapaz. E aí que traz os problemas que nós estamos elencando aqui e que dificulta o nosso progresso. Por quê? Porque eu não tenho a minha essência. O mais importante de tudo isso é que nós temos que ter os princípios, né? É aí que entra a grande moral, né? Sem você ver uma pessoa pela sua moralidade, pela sua essência. Mas é muito importante a gente entender o que é moral e o que é ético, né? Moral é aquilo que cada sociedade estipula, né? Então, por exemplo, coisas que aqui no nosso país é proibido e em outros é permitido. Uma relação de casamento com mais de uma pessoa, né? Outras situações que são, por exemplo, num país muçulmano, se você roubar, você corta o seu dedo. Então, lá para ele é gravíssimo o roubo, né?
Então, são situações. A ética não. A ética é aquilo que aonde você estiver, em qualquer país, a sua atitude é a mesma. Se você achou um dinheiro, é lá que você vai deixar o dinheiro, não é seu. Você não vai, você tem a sua essência. E o que nós percebemos é que as pessoas estão perdendo essa essência para poder conseguir algo que elas desejam muito, mas na verdade ela não vai trazer aquilo para ela. Então, hoje nós podemos observar, e eu acho que o desenho, a arte que foi feita para a palestra de hoje, ela tem muito de dizer isso. Primeiro, um trilho, que é o caminho. E você parado, pensando e refletindo por onde eu vou. Né? Eu estava conversando com o Rômulo, discutindo, ele me deu 2 opções de arte, e eu achei que essa seria muito propícia, porque nós estamos num caminho, e nós estamos perdidos. Todos nós temos os nossos momentos. Né? Mas esses momentos de dor, ainda tem muito que nós discutimos aqui. Vai, Rômulo, sua vez, perdão de ter cortado. Imagina, doutor, sempre com prioridade. Eu vejo o mundo, doutor, eu vejo muito o mundo do ter e esqueceram de ser. Né? Hoje o mundo atual é o ter. É o telefone da marca, é o carro novo, é a roupa de grife. E a gente esqueceu que antigamente a gente gostava de ser. Era muito, da nossa época, era muito perguntado, você é de que família? Quem são seus avós? Quem são seus pais? Hoje não se pergunta mais isso, doutor. Hoje parece que perdeu a importância tudo isso. Hoje as pessoas te baseiam, te olham pelo carro que você chega, pela roupa que você está vestido, pelos lugares onde você frequenta. Então, quando a gente fala como a gente está vendo o mundo, eu estou vendo o mundo dessa forma. Sem amor, sem a caridade, sem a indulgência, sem a benevolência, sem o perdão. Então, o mundo está passando, nós sabemos que está passando por um momento de transição e as pessoas esqueceram muito disso. A questão do ser, de elaborar, tentar sempre estar com as boas virtudes, mudar a tua conduta, tentar mudar. A gente quer mudar o mundo, começa mudando a gente, começa por nós, cada um fazendo a sua mudança, a reforma íntima. A gente começa pelo seio familiar. Não adianta a gente querer mudar o mundo. A gente tem que começar dentro da nossa família. A base de tudo é a educação. A base de tudo, como sempre o Du fala aqui, é a família. Começa pela família. Quando a família ela se fortifica, a sociedade se fortifica. Quando a família é abandonada, a sociedade fica fraca. É o que nós estamos vivendo hoje. A família, eu me lembro muito bem que eu ia na casa da minha avó, aquele almoço de domingo, com meus tios, com meus primos, aquele respeito, a gente tinha que pedir bênção para todos que lá estavam. Se não fizesse isso, meus avós corrigiam. É falta de educação, cumprimenta todo mundo. Hoje está muito banalizado, né? A tecnologia trouxe avanços maravilhosos, maravilhosos. Aproximou os distantes e, infelizmente, separou os próximos. Então, a gente não está sabendo usar de toda essa tecnologia, de todo esse avanço. O Espiritismo nos trouxe, tirou o véu dos nossos olhos, nos trouxe o Consolador prometido, né? Então, está faltando a gente... Está faltando não, no mundo inteiro está faltando o amor, está ensinado por exemplo e por palavras pelo Mestre Jesus. Eu já vou ler, doutor, aproveitar, eu já vou ler alguns comentários, senão fica muito lá, as pessoas já estão comentando. Eu quero... Pessoal, comente aí como você está vendo o mundo. Eu já vou ler alguns comentários aqui, para a gente não ficar muito atrasado aqui, tá? O Rodrigo colocou no trabalho, em torno de nós, a Cristina. Ela colocou, é separar o trigo com o joio, com as nossas atitudes diante do mundo de hoje. A dona Sônia, eu vejo um mundo sem crença, falta de oração, de pessoas, principalmente os jovens, não acreditam que existe um ser superior a nós. Quando falamos para eles orarem, eles dizem que isso não leva a nada. Tem mais comentários aqui. A dona Zélia, a sogra do Edu, colocou boa noite, ótima live. A Cristina também colocou, o mundo atual está passando por grandes mudanças e desafios. As pessoas precisam estar preparadas
no que querem, no caminho que estamos trilhando. Vamos ver, a dona Sônia também fez outro comentário. Infelizmente, Romo, principalmente respeito dos mais novos. Esses adolescentes não respeitam, pais não acompanham. Que mais? A Gláucia colocou aqui, verdade. Agora a palavra com o senhor, doutor. Olha que interessante a fala de vocês, né? Então vamos por duas situações. Como é que as pessoas hoje têm a visão da família? Hoje a gente tem percebido conceitos de acabar com a família. Então, aquela coisa sólida que dá todo o amparo para uma criança na sua formação, ela está se perdendo, né? Por quê? Porque hoje não se valoriza mais a família. Então, isso é fundamental e as pessoas estão começando a refletir hoje e observar que o caminho traçado precisa mudar o norte, precisa voltar a ter a essência de uma família, o respeito de uma família, porque ela é fundamental nas frustrações das crianças, nas frustrações dos nossos filhos, as nossas frustrações. Por quê? Porque a vida ela é muito dura, ela não passa a mão na sua cabeça. Então, nós temos frustrações por insucessos, né? E esses insucessos, se você não tem uma base familiar que vai te dar um respaldo psicológico, em que você vai se sentir amparado, você fica perdido. E isso é muito complicado. A outra coisa que eu achei importante da fala é que, às vezes, a gente fica pensando nos outros. E aí existe uma coisa que tem todo mundo falado isso e eu vou repetir. Quando você está num avião e lá a aeromoça faz as notícias iniciais antes do voo, diz: se houver um acidente, alguma coisa, máscaras vão estar caídas aqui, você pega e coloca sua máscara. Primeiro em você, depois você vai fazer para os outros. Olha que interessante. Se nós imaginarmos isso na nossa vida, nós primeiros precisamos pensar em nós. Por quê? Eu preciso estar bem para poder ajudar alguém. Não adianta eu não estar bem. Isso é fundamental. Porque como eu posso amar alguém se eu não amo a mim mesmo? Se eu judio de mim mesmo? Como é que eu vou ter uma base, uma estrutura para ajudar alguém se eu não estou bem? Então, eu preciso estar me alimentando com essa máscara. E aí a gente pode fazer uma analogia nisso na vida. Nós temos que estar preparados, né? E a gente pode observar de que, seja no espiritismo, seja nas religiões, seja em qualquer instituição que pense no ser humano, como a maçonaria, ela sempre pensa numa coisa só, na sua reforma íntima, na busca do seu eu interior, de você quer desbastar a sua pedra bruta. O que quer dizer isso? É eu me lapidar das coisas para que eu possa ter algo polido, para que eu tenha uma essência da minha reforma íntima, do meu íntimo, com estrutura. Olha só que interessante. E aí eu faço uma pergunta a vocês, né? Quem é o responsável, na verdade, a pergunta a vocês, aonde que surgem os seus males? Eu queria que todos que aqui estão, esses 18 pessoas, refletissem. Quais são os meus males? O que está me afligindo? O que nós percebemos é de que nós não paramos para pensar. Todos nós passamos por uma dor. E olha só que interessante que quem aqui que já não teve uma dor? E essa foi a primeira pergunta que eu fiz. A segunda eu digo, você já percebeu que nas dores você teve um crescimento?
Por quê? Porque a dor não vem sozinha. A dor mais a reflexão, ela é igual ao quê? Progresso. Você tem crescimento. Se você para pensar na sua dor, você vai ver o que você precisa fazer à frente. Então, você progride. Então, não podemos fazer com que as nossas dores, elas passem em branco. Porque você percebe que nós voltamos ao ciclo inicial. Por quê? Porque nós não paramos para pensar. Nós não refletimos. A vida, se nós estamos assim, ó, caiu na água, deixa o barco rolar. Não é assim. Você tem que entender, e aí vem o iFood universal, a beleza oculta. O que tem por trás dessa dor? Né? Que o Peninha gostou muito disso. O que tem atrás disso? O que tem atrás, né, Eduardo? Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu separei? Por que eu perdi um filho? Por que eu perdi meu emprego? Por que eu estou com problemas financeiros? Por que eu estou doente? Aí você vai começar a ver o que você tem feito. Você tem que fazer essa reflexão. E aí você pode chegar e virar e falar assim, poxa vida, se eu soubesse isso. Se eu tivesse isso, se eu soubesse isso. Se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo. Você fala, poxa, perdi. Só que Deus, assim como o sol nasce todos os dias, dando aquele calor, aquela energia, nós temos a oportunidade diária de mudar. Por isso que eu fiz a pergunta. Como você está vendo o mundo? Por quê? Olha só que interessante. Se eu olho o mundo de lado negativo, as coisas, o iFood universal vem com tudo que é negativo para você. Porque você está pedindo isso. Olha só, aquele cara lá que tem um carro novo e eu não tenho. O outro foi viajar, só aparece lá, está na Europa e eu aqui não consigo sair. Mas ele não parou para pensar o que ele já conquistou. O que ele já fez de bom. Nós temos um péssimo hábito de ressaltar o negativo e não ressaltar o positivo. Então, com isso, nós nos alimentamos de negatividade. E aí hoje a gente observa, e eu sou um profissional de saúde, as pessoas estão se detonando. Eu vou usar esse termo esdrúxulo. Estão se detonando. A boca está toda estourada por ações de emocional, de travamento, de musculatura, de tensão, e ela explode. Antigamente era o bruxismo, hoje é apertamento. Olha só, não falei que as doenças refletem? Nós percebemos, nosso corpo está se dando um sinal para você. Olha só que interessante, o corpo mostra a você que você precisa mudar. Doutor, verdade. Eu vou ler mais alguns comentários, também tem uma pergunta muito interessante do Ari aqui também. Eu vou ler mais alguns comentários e daqui a pouco o Peninha vai falar o nome de todo mundo que está com a gente aqui, mandar um abração, uma boa noite, que já passou uma meia hora de live. Então aqui teve alguns comentários, deixa eu só ler aqui os comentários. Claro, Dona Fátima colocou, verdade, a geração de hoje, eles não amam nem eles, preferem Mamon que a Deus, não existe respeito. Aí, que mais? Teve mais aqui, deixa eu ver, a Dona Sônia colocou várias dores que serviram para o meu crescimento. O Ari, doutor, fez a seguinte pergunta aqui. Doutor, a trilogia, ansiedade, pânico e depressão são pontos altos das nossas aflições? É a pergunta que ele fez aqui. A Gláucia também colocou, vejo que tudo isso evoluímos muito, percebi isso durante a pandemia. O Ari fez um complemento pelos comentários colocados por você. Então, essa é a pergunta do Ari. O Pena vai falar, dar uma boa noite a todos que aqui estão na nossa live. Aí o doutor já entra com a resposta do Ari. Antes de falar o nome
nossos colegas que estão com a gente aqui. O doutor Helder, como o senhor estava falando aí que a dor nos faz crescer, sabe por que faz crescer? Porque a dor nos tira da zona de conforto. Saiu da zona de conforto, você tem que pensar, você tem que agir e colocar a mão na massa. Não são todos os problemas que você pode colocar lá no Google. Como fazer para resolver tal problema? Então, meu amigo, essa é a lição de vida que fica. E depois eu vou deixar uma pergunta também para o senhor. A aflição é um vírus da alma? Mas o senhor vai me responder daqui a pouco. Eu quero falar uma boa noite hoje aqui para todo mundo que está com a gente. Dona Sônia, Fátima, o Teixeira, a Deolinda, o Ivan, a Sueli, Valéria, o Beto, a Marisete, a Cristina, o Aricatuta, a Paris, a Nânia, a Gláucia, a Mel, a Kátia, o Cuca, Ana Cláudia, Li Souza, Juninho, Castro, Adriana, a Dani, o Tinhos, Rodrigo, a Gi, a Silvia, a Cíntia, a Vânia, a Zélia, o Domingos, a Andréia, Fernanda, Célia, a Rúbia, Roseli, Letícia, Antônia e Leninha. Boa noite, obrigado aí pela consideração de estarmos juntos mais uma noite aqui comigo. Ô, Rômulo, posso dar só um recadinho só? Deve. Olha, a gente tem uma pessoa, a Deolinda, minha tia lá de São Paulo, tá assistindo a gente, mandando um abraço a todos. E lembrar a todos os nossos amigos, né, que para entrar em contato com a gente, acompanhe nosso canal, é o www.youtube.com/Papo de Amigos 10. Gente, vem com a gente, venha crescer essa família, família nota 10. Agora é a palavra do Dr. Helder, por favor. Obrigado. Respondendo ao Ari, né, a gente tem que entender a pergunta dele. Ansiedade, pânico e depressão são ponto alto das aflições? Elas são consequências. São consequências das aflições, né? Então, o que nós podemos ver? A vida nos faz uma tensão. Aí você vira um estresse. E aquilo... A gente tem que entender uma coisa muito interessante. O que é esse processo? O medo, ele é uma arma para você se defender. Então, quando você tem um medo, a sua reação de adrenalina, ela assusta para poder você se defender. Só que quando você tem uma constância de medo, aquilo atinge de forma diferente o organismo, porque o seu organismo está toda hora agindo com adrenalina ao mesmo tempo, e aí você não resiste, o teu corpo estoura. Nós não ensinamos aos nossos filhos a enfrentarem os obstáculos. A nossa geração, ela dificulta a ação. Fica tudo muito dado na mão da criança, tudo muito mastigado. Ela não sofre as perdas. Você fica tentando que ele não sofra. Ele não pode sofrer. Só que o sofrer é um aprimoramento. E aí o que acontece? Quantas vezes nós estamos vendo agora crianças jovens se suicidando? Por quê? Porque ele não resiste a essa pressão. Né? Então, o que nós podemos observar? Essa trilogia que ele comenta são produtos do meio. Então, hoje, nós podemos observar, e nós estamos aqui justamente para combater isso. Né? Por quê? Só que a gente fala muito em espiritismo, mas, na verdade, é um contexto de qualquer plano. Porque o importante é o ser humano. Né? Não importa se somos espíritas, católicos, evangélicos, porque é a mesma coisa. A razão, o objetivo final é o mesmo. E como nós temos que traçar essa vida? Porque a vida é para todos de forma igual. Mas como encaramos a vida? E aí, eu vou dizer uma outra coisa que eu li e absorvi de uma forma muito interessante. Como você vê a morte? Olha só que interessante.
Nós não vivemos com medo da morte? Tem gente que tem pavor da morte. Entenda bem a analogia que eu quero fazer para você entender essa trilogia da situação. Como eu encaro as coisas. A morte, nós temos certeza de que todos de nós iremos chegar nela. Mas como eu encaro ela? Se eu encaro ela de boa, estou me preparando para o dia que chegar, eu estou valorizando o meu dia a dia. O meu presente, eu estou validando ele intensamente, porque eu sei que ele é finito nessa vida atual. Ela é finita. Ela não é finita no sentido espiritual da vida. Mas nessa, então eu não posso perder tempo. E aí foi dito aí, o Pena eu acho que comentou, de que eu tenho que aproveitar, de fazer tudo e não sei o quê, mas ela tem algo a ser feito. Não é só a luxúria ou as coisas prazerosas, não. Ela tem uma finalidade de você usar toda a estrutura da vida, dos bens, para poder ter um crescimento espiritual. Para você valorizar, porque quando você morre, o que você leva lá dentro desse caixão? Então, aquelas pessoas que encaram a morte de forma diferente, de boa, poxa, é algo que vem, mas eu estou aqui curtindo minha vida intensamente. Ela vai produzir muito mais coisas do que aquele que vive morrendo de medo, porque ele já está numa ansiedade antecipada. E nós temos visto que a pressão do dia a dia hoje, a pressão financeira, a pressão social, a pressão de tudo, faz com que a gente tenha que ter muita estrutura como pessoa. Então, nós percebemos que cada dia mais pessoas fazendo terapia, cada vez mais pessoas tomando remédio precocemente. Então, boa noite, Denise. Obrigado por estar presente. Então, a gente observa... Doutor, e os centros espíritas cada vez mais cheios, procurando ajuda. Mas aí a gente vê, você citou os centros, aí a gente observa que as pessoas estão buscando, através da religião, seja ela qual for, o quê? Um socorro. Vamos falar dos grupos espíritas que chamam socorrista. Né? Eu era do grupo socorrista de Ricardo, hoje eu sou do grupo socorrista João Batista. O que quer dizer isso? Nós estamos socorrendo os necessitados de que o quê? Eles não estão sabendo sobreviver à morte, a uma doença, a um infortúnio. E aí entra o que nós estamos fazendo. Porque aquela coisa que eu elenquei, ela vai motivar muito, eu acho que completando a pergunta que ele foi feita, como eu estou vendo o mundo, se eu sou orgulhoso, se eu sou ranzinza, se eu brigo, não sei o quê, eu estou fazendo um arcabouço muito mais negativo. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar, mas querendo dizer o seguinte, nós dificultamos, em vez de ser leve, de mais respirar, precisamos não esquecer da borboleta, da lagarta, que ela se transforma para se tornar uma linda borboleta. Nós estamos fazendo isso, parando e pensando, porque quando a gente respira, aí o cérebro faz com que a gente veja melhor a situação, eu saio daquela discussão boba, venho para fora, enxergo que aquilo não vale a pena, como eu posso tratar isso? A gente vê pessoas de amizade de longa data, numa discussãozinha que eles se afastam, amigas e não param para conversar e tirar o problema, né? Só que todo instante nós temos problemas. Como nós estamos resolvendo? É isso que faz uma pessoa ser mais forte ou não? As intempéries. E aí traz essa situação, porque hoje as pessoas não sabem lidar. Aí você vê uma criança que está na escola com um celular, aí uma pessoa faz uma sacanagem,
o mundo inteiro, todo mundo está vendo aquilo. A criança não suporta essa pressão. Né? O JJ fez um comentário muito interessante para a gente parar essa fase. Ele disse assim, e ele fez, uma pessoa chegou e fez um comentário na escola dele, e ele sentiu que ele estava sendo, ele é negro, eu nunca sei se é negro que fala ou é preto, tá? Vocês me perdoam aí, mas eu tenho o maior respeito por tudo isso, para mim não faz diferença nenhuma, é um ser humano como outro qualquer. E ele chegou para o pai e chateado porque a pessoa fez isso com ele, ele falou assim, você é macaco? Que a pessoa chamou ele de macaco. Ele falou, não, você é um ser humano. Então você vai fazer o seguinte, ele era nadador, né? Você vai ganhar o Campeonato Brasileiro, ok? Ele falou, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que você vai mostrar que você é superior a tudo isso. Porque se eu me abater, eu não vou conseguir fazer nada. Olha que interessante. Como é o cara? É que nem aquela ideia. A pessoa vem com um presente para você, você aceita se quer. Ela vem te falar um punhado de coisa para você, você aceita se você quiser. Só que tem um detalhe, gente. Existe uma diferença entre lei divina e lei humana. A lei humana, ela pune os erros, mas nem todos, porque não consegue atingir a todos. Ele normalmente pune pelas leis humanas aquilo que mais agride a sociedade, diferentemente da lei divina. A lei divina, seja pequena ou grande, seja qualquer pessoa ou classe social, ela vai punir você. Então, nós precisamos entender isso, que somos iguais. A lei divina é para todos. O que estamos fazendo? Por isso que é esse modo de ver, porque quando eu penso, eu gero uma palavra. Uma palavra eu gero uma ação eu gero um hábito. Então, se eu tenho pensamentos positivos, eu estou gerando hábitos positivos. Se eu tenho pensamentos negativos, eu terei hábitos iFood universal negativos. Então, é isso que... por isso que eu falei, não quero estar na mesmice, porque ela é básica. Contigo, Rômulo. Eu vou ler os comentários, doutor. O pessoal está participando demais aqui, está super interessante, o pessoal está agradecendo. Vou ler alguns comentários. Consegui responder a pergunta do Ari? O Ari colocou que sim aqui. Eu até ia ler o comentário dele aqui. Deixa eu ver aqui onde eu parei nos comentários para a gente seguir, para todos participarem. O pessoal está participando demais hoje. A live está maravilhosa aqui. Vamos lá, então. Eu colocou aqui, ó. A Gláucia colocou... acho que depende muito dos pais. Hoje eles delegam a educação para as escolas e creches. A Leninha colocou, tem o kit completo. Ansiedade, insônia, depressão, bruxismo e pânico também. Depois ela colocou, tenho 56 anos, na vida nada veio de graça, batalho muito. O que mais? A Gláucia colocou, tenho 4 filhos, optamos por sacrifício de só o meu marido trabalhar fora. Hoje em dia, as pessoas que conhecem eles me perguntam como eles são diferentes. São tão calmos. Tem mais comentário aqui. Vamos lá. Dona Sônia, na outra live, doutor, falou sobre isso, as facilidades que os jovens têm hoje. E eles não aguentam qualquer obstáculo desfavorável a eles. Qualquer contrariedade. O Sandro colocou aqui, ó, eu encaro a morte com gratidão. A Leninha também fez outro comentário. Vejo a morte como uma velha amiga que vou encontrar um dia. Não tenho pressa, mas não tenho medo. Vamos lá. Eu posso responder a Leninha? Pode. Eu tenho o kit completo. Ansiedade, insônia, depressão e bruxismo. Então eu vou usar ela de exemplo para a gente começar a ver como devemos fazer. Primeiro, ela já conseguiu me responder quais são os males. Ela já sabe. Agora ela precisa saber quais são as causas. Então, o que leva ela a ter tudo isso? Né? Ela diz que tem insônia... Ansiedade, depressão e pânico. Tá.
Então, o que está levando ela à ansiedade? Né? Então, ela precisa buscar isso e ver como vou agir para que eu diminua isso. Então, nós precisamos dar prioridades. Hoje a vida está muito louca. A gente tem que ter a coisa que é prioritária, o que é de urgência, que é aquela que você não tem como não fazer. Nós temos que ter a prioridade e as outras que a gente pode deixar para depois. Só que nós, normalmente, queremos fazer tudo e começamos ao contrário. Fazemos essas que não têm prioridade. E aí, quando vê, a pressão está muito grande. O que quer dizer isso? Se eu estou com um problema, eu tenho que enfrentar ele de frente. Não adianta eu fugir. Porque quanto mais rápido eu resolver esse problema, eu vou me aliviar do peso. O que está dando insônia é justamente isso, esses problemas que estão fazendo você ficar pensando e não dormir. Nós temos que entender o seguinte, o problema a gente resolve. Não dormir não resolve nada. Você não vai resolver naquela hora, então vá dormir. O que eu faço? O Helder faz há muitos anos um exercício. Eu, ao tomar meu banho, eu penso nos meus problemas. Quando eu deito na cama, eu durmo. Tanto é que eu não tenho televisão, eu não tenho nada que vai. Cama é para dormir e para namorar. O resto, deixa para depois. Então, o que acontece? A gente parar de ficar na cama pensando besteira, qualquer um tem. Sensacional, parabéns. Não, é perfeito, senhor doutor Helder, perfeito. O pastor Cláudio Duarte, ele fez uma menção sobre isso que o senhor falou agora. Muitas pessoas vão para a cama, um casal vai para a cama resolver os problemas. O lugar de resolver problema não é na cama, é no sofá, é na mesa. Na cama você vai para celebrar o resultado daquilo que você resolveu. E o senhor falou muito bem, o senhor está certíssimo. A cama é lugar de dormir, de descansar, de relaxar. Então, e aí o que acontece? Você não vai resolver o seu problema naquela hora. Então você deixa para outro dia e dá prioridade para resolver isso, né? Porque senão aquilo fica alimentando cada vez mais. Porque ela está tendo o outro mais grave ainda é o pânico, né? É porque ela não está suportando a pressão disso e ela está criando medos, né? Aí ela precisa ter uma busca de uma pessoa mais especializada para ajudar ela a encaixar as coisas no devido lugar, né? Por isso que a gente fica somatizando. Esse é o grande problema nosso, né? E nós somos capazes. Se eu não sei algo, eu vou procurar aprender a fazer. Eu não preciso depender de ninguém. Eu separei, eu não sabia cozinhar. Hoje eu cozinho. Hoje eu cuido da minha casa. Eu fui aprendendo com dificuldades? Fui. Mas fui aprendendo, fui fazendo, errando, errando. Eu fui para um congresso, até foi um dos motivos que eu pedi para não fazer a semana passada. Eu fui num congresso e eu tive o prazer de assistir 3 palestras maravilhosas, um com o Almir Klink, com a Bruna Lombardi e o Nelson Fri. A Bruna falou sobre felicidade. E olha aqui o que ela fez, que é super interessante para a gente começar com uma ação. Ela chegou, entrou, todo mundo doido para ela, linda, né? 72 anos, linda, maravilhosa. Ela parou e virou e falou assim: vocês querem tirar foto, né? Então, ó, acende a luz aqui, foto aqui, foi lá, falou, agora vamos fazer o seguinte, desliguem o celular, porque eu quero me interagir com vocês. Porque se você ficar batendo foto ou olhando no WhatsApp, você não vai se interagir, você não vai me ouvir. Eu já falei muito aqui de qualidade de tempo. A gente não aproveita estar com a outra pessoa. A gente não aproveita a pessoa que está ao nosso lado, não. Hoje, você olha na rua, dá até desespero. Eu estou desesperado. As pessoas andam falando no celular. Nunca vi com uma necessidade de ficar falando com os outros. Hoje eu estava no almoço, almoçando no restaurante.
A pessoa colocou um crédito e ficou conversando no telefone no almoço. Quer dizer, ela nem comeu direito, ela ficou conversando, né? Então, sabe, é prioridades. A gente tem que dar prioridade a nós. Eu queria, antes de acabar, falar sobre a lei universal. Ô, doutor, para fim encerrar. O senhor me permite eu só acabar de ler os comentários? Faltam poucos comentários, aí a gente passa a palavra para o senhor. Não. Eu só estou querendo dizer que eu não quero perder essa oportunidade de falar isso. Mas o tempo aqui, eu não tenho tempo. Eu estou aqui por vocês. Então, vamos lá. Eu vou acabar só de ler as participações aqui. Então, nós falamos sobre a Leninha, né? Aí ela colocou assim, a Denise colocou, eu que agradeço. O Ari colocou, está ótima a explicação. A Deolinda aqui também colocou, estou aprendendo muito com vocês, obrigada. Dona Sônia, falta de aceitação, resultado da falta de fé, concordo com o Sandro. A Dona Fátima, tema maravilhoso, muito aprendizado e a evolução, Deus abençoe. Deixa eu ver quem mais, a Leninha. Trato com psiquiatra e psicólogo. A Gláucia colocou, adoro a Bruna. A Gi hoje não tem olho no olho, não tem toque. O Ari colocou, obrigado pela noite de aprendizado. E o nosso amigo Sandro mandou aqui, deixa eu ler o comentário dele. As pessoas de hoje, infelizmente, estão buscando algo que convém a elas nos centros espíritas. Porém, quando vai no centro e os guias falam a verdade, e não é ela que quer mudar, não, ela quer mudar de centro. Então, ele disse que as pessoas procuram o centro com seus problemas. Quando as entidades espirituais fazem a orientação, elas querem mudar de centro porque não é aquilo que elas achavam que seria a solução. Doutor, agora a palavra é toda com você. O comentário interessante hoje não tem olho no olho, né? Da Matos 20, é a Gi. Não tem toque. A gente percebe isso muito interessante. Hoje a gente não dá um abraço no filho, não dá um beijo, não abraça o pai. Nós perdemos isso. E é tão gostoso seu filho chegar e vir te beijar, te abraçar, mostrar o carinho, o respeito, né? Acho que nós precisamos isso. E aí, como o Eduardo comentou, hoje os jovens não têm mais respeito pelos velhos, né? Aquele respeito porque a pessoa já passou por uma experiência, né? Eles pensam que a gente não teve vida, que a gente não passou pelas mesmas coisas que eles. Mas nós passamos. E isso é a maturidade, a gente começar a entender, porque se a gente começa a pensar e refletir, quanto mais cedo fizermos isso, você vê jovens hoje que têm compreensão muito interessante, né? Sobre a vida, porque ela para pensar e refletir sobre, né? Isso é muito importante. E acho que finalizar e mostrar a importância de tudo que nós dissemos, como é importante o trabalho, como é importante estarmos atentos, porque no capítulo 31 do 0133 do Livro dos Espíritos, na questão 133, que as vidas sucessivas obedecem a uma lei universal. São caminhos determinados por Deus a serem trilhados por tudo o que Ele criou. É aquele trilho que a propaganda de hoje disse lá no post nosso. É esse o caminho. O espírito sábio é aquele que procura descobrir as suas leis e segui-las porque são imutáveis. Olha só, quando nós descobrimos que a vida que estamos aqui é essas leis imutáveis, nós vamos começar a ver que menos é mais. Nós vamos ver que menos é mais. Seremos felizes com muito menos. Todos foram criados simples e ignorantes. Olha só que interessante, as pessoas usam ignorantes como um pejorativo. Aqui quer dizer falta de conhecimento, tá? Que esse é o significado da palavra ignorante. Todos foram criados simples e ignorantes. E se instruem passando por todas as tribulações. Aprendizado com os sofrimentos.
inerentes a todos os espíritos, de uma outra forma, não aprenderemos as lições da vida. Você percebe? Sofrer mais pensamento igual crescimento, né? Mais progresso. De outra forma, não aprenderemos as lições da vida, como não despertaremos do sono da ignorância. Quem não descobre a vontade de Deus não pode viver bem. O Senhor criou o trabalho para todos nós. E quem não aceita a filosofia do labor, em todos os seus aspectos, não pode viver bem com a sua consciência. Quem não entende a necessidade de amar a Deus e ao próximo, vive atribulado até compreender que fomos criados pelo amor para amar. Olha só que interessante. Quem ainda não percebeu o valor do perdão, sofre as consequências do ódio e multiplica as suas dificuldades. Aí você está aumentando ainda mais as suas aflições. Por quê? Porque você está com ódio no seu coração. E isso, ele leva para outras vidas. E aí eu faço uma sugestão que eu já fiz. Parem, reflitam, comprem uma vela azul, vai lá, sozinho, acende uma luz, acende a vela azul, comece a orar e a perdoar a tudo que você vem à mente. E quando vem no final, você vai estar perdoando a você mesmo. Quem se exercita no bem, olha só, quando eu penso no positivo, capacita-se a identificar a bondade nas coisas mais simples da natureza. A gente começa a ver as coisas de forma diferente. Quem ajuda os que sofrem tem-se bastante forte para suportar o peso das próprias necessidades. Você observa que quem tem dificuldades, você vai lá dar um lanche para ele, um outro que tem necessidade, fica para ele, pede um pedaço, ele vai lá e dá metade. Ele sabe o valor disso, né? Se a justiça dos céus não falha, nada que as suas leis anunciam pode falhar, porque Deus é a sabedoria absoluta. E para encerrar, a doença constitui um freio. Olha só, a doença vem para mostrar, para. Não falei, o corpo reclama? Para. O que está acontecendo? Bem como favorece a expansão dos bons sentimentos moradores no coração. Por quê? Quando você está sofrendo uma doença, as pessoas vêm saber, ajudar, amor, reza, ora. Você está elevando o quê? A ação do amor. Né? O Cristo abriu as portas ao entendimento de sorte a educar as criaturas. E elas, educadas, poderão usar todos os valores de todas as formas por saberem como devem usar. Então, aqueles que estão com ansiedade, que estão com depressão, que estão com outras aflições, comecem a respirar, a pôr coisas boas na cabeça, a parar, comece a orar e vigiar, que é o quê? Quando eu pensou na besteira que você está sofrendo, para, tira ela da cabeça, vai pensar coisa boa. Faz uma, faz duas, faz três, faz quatro, quando vê, ela se torna natural, você já não está mais pensando, né? A reencarnação é o melhor caminho para nos instruir e educar, de modo a sabermos viver no céu, obedecendo às leis naturais da vida, que sempre nos dão mais vida. Aí é que nós vamos entender que não podemos perder essa oportunidade, essa vida. Por isso que nós estamos falando das lições atuais. E muitas delas você vai acabar criando para ela levar para uma outra vida, que são as desavenças com as pessoas, os conflitos, os ódios, né, em que você não perdoou e que você vai levar ela numa continuidade. Por isso que às vezes você cai numa família que tem uma pessoa que tem um conflito danado, e aí nós temos que enxergar e eu preciso entender isso. O que eu posso fazer? Às vezes a gente fica muito esperando os outros façam. Meu pai me ensinou uma coisa e ele mostrou isso em vida. Eu e meu irmão ficou longe da nossa família por 10 anos. Só que meu pai ia todo domingo na casa dele, para não perder o elo.
E hoje, depois de 10 anos, hoje não, há muitos anos atrás, meu irmão está de volta na família, como não deveria ter saído. Então, nós temos que fazer nossa parte. Ah, mas ele está brigado. Então, vai lá, vai falar com ele. Vai fazer a sua parte. Se ele não quer, é problema dele, mas a sua parte você tem. Aí, o que acontece? Você não está deixando para depois. Você está fazendo aquilo que deve ser. Vamos agir assim. Ah, mas eu tenho tanta coisa. Começa um pouquinho. Então, eu vou fazer uma analogia para encerrar a todos vocês e a mim também, porque quando a gente fala para a gente. Né? Estou reforçando os ensinamentos para mim. Foguete não dá ré. Então, a partir de hoje, nós somos um foguete e estamos indo para frente. Vamos melhorar 1% ao dia. 1% nós vamos mudar algo. Para que possa ser feliz, nós possamos diminuir as nossas aflições, possamos chegar ao nosso objetivo que cada um tem na nossa vida. Espero ter contribuído, espero ter trazido uma mensagem importante para que tenha atingido o coração de todos vocês, porque essa é a finalidade. Eu tenho pensado muito nisso, eu vejo, assim como Rômulo, nós somos instrumento da fala para aquilo que devemos fazer aos outros. Então, eu vejo que o Rômulo tem cada vez mais nas suas palestras aqui no centro, e isso é muito importante, porque não vai ser absorvido tudo, mas algo fica, né? Porque nós enxergamos parte de um todo. E cada parte que você vai enxergando desse todo, uma hora nós teremos a missão cumprida. Muito obrigado pela oportunidade. Edu? Eu quero agradecer ao senhor mais uma vez, doutor Helder, a todas as pessoas que participaram com a gente. E sabido que somos, né, nessa transferência de responsabilidade, nós temos que saber que somos responsáveis por tudo que sentimos, pensamos e fazemos. Uma ótima semana a todos e gratidão. Doutor Helder, o alimento espiritual que o senhor trouxe para nós hoje estava delicioso, quentinho, veio no horário certo. Ótimas reflexões, parabéns mais uma vez. Que o plano superior sempre ilumine o senhor, que você esteja sempre aqui conosco, trazendo sempre essas reflexões tão importantes que cabe sim. Muita gente vai absorver sim e vai passar isso adiante. Muito obrigado, doutor Helder. Até a próxima. Gratidão mesmo. Antes de encerrar, eu vou ler os últimos comentários. Ficaram 2 comentários para trás para a gente ler todos os comentários. A dona Sônia colocou aqui, ó, não se liga. Para dar um parabéns, só manda uma mensagem pelo Zap. Dentro de casa, as pessoas mandam mensagem umas para as outras, né? Depois teve outro comentário aqui, o Sandro colocou, se não aprende no amor, aprende na dor, infelizmente. Doutor, gostaria de te agradecer mais uma vez pelo aprendizado. Eu adoro ver o senhor falar, o quanto eu aprendo com o senhor, né? Eu falo, agora eu estou iniciando também com as palestras nas casas espíritas, tem sido um aprendizado enorme para mim, uma gratidão imensa falar às pessoas. Eu aprendo muito com o senhor, que esses 2 caras aqui, meus parceiros que estão aqui, com todos que aqui estão, toda terça-feira, hoje é uma quarta, mas toda terça-feira a gente está aqui. E antes da gente encerrar, eu ia pedir algo para o senhor fizesse uma prece final. O pai do Eduardo está passando por um tratamento de saúde, que todos nós que aqui estamos, as 16 pessoas mais a gente, mentalizasse o paizinho do Edu, para a gente emanar essa energia boa para ele, para a gente emanar a cura e a resolução do seu problema. Gratidão mais uma vez. Se o senhor puder fazer a prece final, eu fico agradecido. Faço sim. Será um prazer muito grande, porque eu acho que é fundamental nós orarmos, né? E a oração ela tem um significado diferente, né? Porque é o momento em que a gente eleva os pensamentos
para que traga energias positivas, é aquilo que eu estou falando, né? Nós temos que ter o pensamento o mais positivo. Não. Eu estou querendo ver se eu acho aqui, ó. Eu perdi aqui, mas tudo bem. Eu queria ir fazer a... Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. A prece de... Vamos lá. Vamos elevando os nossos pensamentos para agradecer esse momento que tivemos aqui dentro da live, onde foi comentado sobre ensinamentos do Evangelho para que o nosso crescimento espiritual pudesse despertar. É uma dádiva de podermos estar juntos, desse instrumento de conhecimento espiritual para o nosso aprendizado. Agradecemos toda a espiritualidade presente, que nos fortaleceu, que nos orientou, a todos que aqui estiveram e que vão poder estar ouvindo dentro do YouTube a esta mensagem tão importante para acalentar os nossos corações, diminuir as nossas aflições, nós que estamos passando uma dificuldade tão grande. Aproveitando, me veio à mente agora de que não podemos cortar a nossa cruz. O tamanho dela é propício para que a gente possa transpor lá na frente, na hora de chegar o momento de usá-la. Então, se nós tentarmos cortá-la, nós ficaremos faltando alguma coisa no futuro. Então, os nossos sofrimentos, nós estamos passando por eles. Vamos descobrir através disso, pensando, repetindo, para que possamos progredir. Assim, agradecemos a esta oportunidade, abençoando a esses três que estão aqui semanalmente, trazendo a todos nós essa mensagem, nos fortalecendo. Que Deus abençoe a todos e que todos possam, em seus lares, que as águas ficam frutificadas para que possam usar pelo seu bem físico e espiritual, e que todos tenham uma semana abençoada e protegida pelo manto sagrado de Nossa Senhora. Que assim seja. Obrigado, doutor. Gratidão, Pena, Edu. Uma boa semana a todos. Vamos fazer, todos que puderem fazer, emanar o seu Francisco, Luiz Gonçalves, o pai do Edu. Você me perdoa, como é que é o nome dele? Francisco Luiz Gonçalves, doutor Helder. Então, eu peço perdão, porque eu fiquei pensando em fazer a prece de Ramatiz, doce nome de Jesus, doce nome de... Mas eu não sei ela de... Eu sei ela de cor, mas provavelmente eu acabo esquecendo, eu não achei. Mas vamos... A coisa mais importante é quando concentramos os nossos pensamentos em algo comum e aí pedimos as bênçãos para a recuperação e o tratamento do Pai, para que possa receber todas as emanações e as nossas melhores energias para Ele nesse momento, e com certeza terá a gratidão de tudo isso. Uma boa noite a todos, uma gratidão. Até semana que vem, na próxima terça-feira, estaremos aqui com a live do Papo de Amigos. Uma boa semana, que a luz do Mestre Jesus abençoe e proteja a todos. Pena, Edu e Dr. El. Gratidão, boa noite a vocês, boa noite aos... Já fez a fotinho pra gente ou não? Eu entendi, doutor. Já fez a fotinha nossa? O Pena já fez. Boa noite a todos. Eu até comprei um potezinho aqui para ficar na frente do computador menorzinho. Tchau, fica com Deus. Não foi beleza oculta, foi a beleza exterior. Exatamente. Um abraço. Uma boa semana. Tchau, obrigado.